Eu não me canso de ver os episódios do anime, tá tão divertido. Mas eu tô sentindo que eu tô esquecendo alguma coisa. Deixa pra lá, melhor eu dormir. É mesmo, o Crowley vai acabar com a gente em janeiro. Olá pessoal, aqui é a Rai e finalmente vim trazer a análise do trailer do capítulo 8 do jogo de Twisted Wonderland que saiu mês passado. A coisa é que eu ainda não tinha falado sobre esse trailer aqui nos vídeos, porque com a correria do anime eu quis trazer outras coisas na frente. Porém, hoje eu vou analisá-lo e vamos falar bastante dele. Mas, mais do que isso, eu irei trazer algumas teorias sobre este capítulo. Esse vídeo contém muitos spoilers, então caso você não goste de spoilers ou esteja muito atrás na história do jogo, talvez seja uma boa você mudar para outro vídeo daqui do canal. Talvez você seja uma pessoa que goste muito de curiosidades, então eu vou deixar a playlist aqui no encard da nossa série de curiosidades para você. Recentemente eu destravei o botão de hype, então se o botão de hype aparecer nesse vídeo, por favor cliquem nele para poder ajudar o canal a crescer mais ainda. Com os avisos dados, vamos começar? Para quem ainda não viu o trailer, eu irei deixar tanto um vídeo legendado em português com a versão mais curta dele, e um outro vídeo sem legenda com a versão mais longa dele na descrição para quem quiser conferir. O trailer do capítulo 8, O Executor Proibido, começa igual a primeira cena do prólogo, onde Crowley faz seu discurso. Ele fala sobre seu senhor e a bela nobre flor do mal, antes de perguntar ao espelho onde está a coisa mais bela do mundo, e depois dizer que para ele, para eles e para nós, nos resta pouco tempo e que nunca devemos soltar a mão. Uma referência ao início do jogo, onde pegamos a mão de um dos personagens. A cena escurece e vamos para uma cena com Mickey, onde ele diz que talvez a gente não fosse um sonho e nos pergunta aonde estávamos. Essa cena vem do capítulo 4 e é a terceira vez que encontramos Mickey, e é quando a gente consegue conversar um pouco melhor com ele. Na versão mais longa do trailer, agora passa um compilado mostrando todos os dormitórios e cenas dos Overbloods, deixando bem claro que esse capítulo vai ter a ver com os Overbloods, sim. Depois do compilado, em ambas as versões, vemos Crowley andando até o espelho, que mostra para ele cenas dos 7 grandes, isso antes dele se virar e olhar para a tela, ou seja, olhar pra gente com o sorriso mais bizarro de todos. A tela escurece e aparece o sprite de Crowley na frente do espelho com o nome do capítulo e o aviso que sairá em janeiro do ano que vem. Eu me lembro que quando saiu esse trailer, eu me tremi quase o dia inteiro. Sério, tipo, eu sabia que o Crowley estava tramando alguma coisa esse tempo todo, afinal, ele é muito suspeito, tipo, muito, porém, ver ele realmente dando aquele sorriso, meu Deus! Agora, vamos para a parte das teorias do que pode acontecer nesse capítulo. Ele é provavelmente o último da história, visto que tem uma grande vibe de que vamos ganhar bastante respostas e até mesmo ir para casa, já que o ano letivo tá quase no fim. Eu não sei vocês, mas eu não quero ir para casa não. E como foi mostrado no trailer, vai ter uma ligação com os Overbloods, então a gente pode apenas esperar por bastante caos. Então, vamos começar com a parte das teorias. Não sei exatamente o criador oficial dessa teoria, então se algum de vocês souberem e puderem me dizer, eu vou fixar o comentário e atualizar a descrição do vídeo. Eu já peço desculpas por esse dado tá faltando. Essa teoria ganhou muita força durante o capítulo 7, mas envolve uma coisa que muitos fãs já notavam há anos. Maleus e Crowley são muito parecidos, mesmo tom de pele, formato de rosto similares, orelhas parecidas e até a cor do cabelo. Ainda que a genética de Malenor literalmente tenha chutado boa parte do gene de seu marido, com certeza Maleus deve ser um teco parecido com o pai, e o Crowley se parece muito com o Draconia. Mas vamos falar do que descobrimos do pai de Maleus durante o capítulo 7. O pai de Maleus se chama Raverne Draconia, e era conhecido como Duque Dragonai, Olho de Dragão, além de ser o outro general além de Lilia. Varog era o general da direita e Raverne o da esquerda. E ele desapareceu por volta de 400 anos atrás, levando em conta o ano atual que se passa o jogo, em uma missão diplomata para enviar uma mensagem da família real para os inimigos. Lilia era seu amigo de infância junto com Malenor. Ele o descreve como alguém gentil e incapaz de crueldade, além que foi ele quem potencialmente guardou sua carta para entregar em NRC, já que 500 anos atrás, Lilia a rasgou, mas uma certa pessoa juntou os pedaços e a guardou no arquivo real. A teoria sugere que Raverne não faleceu, e sim que algo aconteceu com ele e ele acabou, 100 anos atrás, se tornando Dear Crowley, e também o diretor de Night Raven College, e que foi por ele que Lilia entrou, já que ele sabia que Lilia poderia, após anos, agora sim estar interessada em entrar. Outros pontos que sustentam a teoria, além do tempo das coisas baterem, seria o nome de ambos
serem parecidos, já que ambos estão relacionados a corvos. O fato dos olhos de Crowley, através da máscara, brilharem igual os de Ball e de Lilia quando eles estão com suas máscaras mágicas, e também por não sabermos a idade e o lugar de origem do diretor lá no seu perfil, o que podem ser informações importantes que estão escondidas para esconder que ele é de fato o pai de Maleus. Porém, quando olhamos com mais calma essa teoria, ela funciona em algumas partes, como as datas baterem, aparência, talvez até a coisa com a carta do Lilia. Porém, ela tem alguns furos. Por exemplo, se Raverne se lembra das coisas, por que ele tá com uma identidade nova? Por que ele tá fingindo que não conhece Lilia? E se ele estava vivo, por que ele preferiu não voltar pelo seu filho? E outra coisa, se Raverne era alguém bom, por que Crowley é tão mal? A gente sabe como o diretor é, fazendo seus alunos se meterem em diversas confusões para benefício próprio, aceitando suborno e várias vezes tendo que se conter de fazer comentários maldosos. Logo, a teoria tem vários furos. Porém, eu acho que sei uma forma de como ela ainda poderia funcionar. Essa parte vem totalmente da minha cabeça, então vocês podem me dizer se concordam ou não. Sabemos que Raverne era alguém muito importante e também muito habilidoso, senão ele não teria a posição de general. Então, o que não garante pra gente que ele foi sequestrado e passou por uma lavagem cerebral? Talvez quem possa estar por trás disso não sejam os Silver Owls, mas sim a tal pessoa que Crowley se refere como mestre lá no início do jogo. Assim, após muito tempo de tortura, ele recebeu uma nova identidade e foi implantado em NRC para o plano do tal mestre dele. Isso explicaria o porquê ele não lembra de Lily e Maleus, não voltou para o Vale dos Espinhos e também porque Crowley não é um diretor lá muito bom, já que ele teria só sido implantado ali e não teria formação ou experiência prévia nenhuma. A teoria foi criada pelo usuário @GummyBunny no Twitter e usa como base o fato de termos dois corvos principais nos filmes da Disney: Diablo, o corvo da Malévola, em A Bela Adormecida, e o corvo da Rainha Má, em A Branca de Neve. Muitos acham que Crowley seria o twist do Diablo, porém há muitos pontos que fazem ele provavelmente ser inspirado no corvo da Rainha Má, fazendo com que Raverne seja o Diablo. Como são dois corvos, os dois muito bem poderiam ser gêmeos. Crowley sendo um gêmeo mais reservado e Raverne mais corajoso e mais social. Por isso ele conhecia Malenor e Lilia, enquanto Crowley só ouvia falar dos dois. Assim, a inveja cresceu e em seu ápice ele atacou o irmão e o prendeu em um espelho, e hoje Raverne seria o espelho sombrio. Antes que comentem, essa teoria, o próprio usuário que a criou falou que ela era maluca. Porém, eu trouxe ela para esse vídeo porque quando eu li na época, ela alugou um triplex na minha cabeça. Pois, ainda que ela possa ter sido baseada em um argumento bem fraco, isso de prender alguém em um espelho não seria a primeira vez, já que no livro A Mais Bela de Todas a gente descobre que naquele universo o espelho mágico possui a alma do pai da Rainha Má, que se tratava ela quando mais nova e agora estava sendo forçada a dizer a verdade para sempre. Então, se isso realmente acontecesse, ia ser uma baita novela mexicana e eu acharia muito icônico, afinal os dois ainda são personagens que não sabemos muito, então não é exatamente impossível que isso possa acontecer. Essa teoria eu vi no canal da Princess Macaroons e ela cita que o primeiro post sobre essa teoria é do usuário Café de Esroar no Tumblr. Então estarei citando tanto o post dele quanto o vídeo dela. Então por favor chequem ambos após o vídeo se quiserem saber mais. A teoria basicamente diz que o fato de Crowley usar uma máscara é para esconder as marcas de overblot que ele possui, já que comparando com os rapazes, a máscara ele esconderia bem as marcas do rosto do diretor. Ele usa uma máscara mágica como os dos soldados e do Lilia General para, além de manter sua face escondida, conseguir controlar o overblot. Graças a Maleus no capítulo 7, sabemos que uma pessoa em overblot pode estar consciente, então isso é um ponto a favor da teoria. Ela também inclui pontos como Crowley não gostar de autoridades no campus, ninguém nunca ter visto seu rosto e também tem interesse na pedra de Blot do Leona lá no capítulo 2. É uma teoria muito interessante, mas ela tem alguns pontos falhos. Por exemplo, aonde estaria o Phantom de Crowley? A gente sabe um pouco sobre os Phantoms graças ao capítulo 6, mas não o suficiente para alegar que o Phantom pode ficar invisível ou pode ficar super longe do mago que sofreu overblot. Até porque, na minha opinião, se o Phantom se alimenta da magia do mago, então faria mais sentido ele sempre estar próximo do mago. Dá para argumentar que talvez o espelho sombrio fosse o Phantom de Crowley, porém ainda assim faria o Crowley uma pessoa que sofreu um overblot hiper específico, já que ele tá consciente, tem um Phantom que fala mais do que poucas palavras e vários ruídos. O Phantom tem uma certa consciência em si, e o Crowley teria que ter uma reserva quase infinita de magia para aguentar esse overblot, já que ele estaria sofrendo ele há muito tempo, porque se ninguém nunca ouviu sem a máscara, isso incluiria os alunos de 100 anos atrás, e isso seria meio insano se pararmos para pensar sobre. Além de outras coisas menores,
mas que também podem desbancar essa teoria, como o Crowley usar a máscara só para esconder sua identidade por outro motivo, e que ele pode não querer as autoridades lá, porque eu não duvido nada desse homem estar desviando verba da escola. E ele querer a pedra de Overblood pode apenas ser para estudar ou mesmo por pura curiosidade. Então, ainda que uma teoria legal, eu não acredito muito nela. Citei a teoria do Crowley ser um Phantom, eu achei justo citar também a teoria da youtuber Princess Macaron, que é ligada a esse tema. A teoria é baseada no fato de existir fusão entre criaturas dentro de Twisted Wonderland, já que no capítulo 6, e já comenta sobre Grimm ser uma mistura de um animal com uma besta gigante, graças a uma magia anciã bem antiga. Então esse tipo de magia poderia ter sido usado para unir Crowley ao Phantom. Segundo a teoria, Crowley mandou Nos, Ace, Deuce e Grimm para a caverna atrás do cristal, não para o lustre, e sim para ele mesmo, já que ele poderia usar o cristal para alimentar o Phantom que está dentro de si. Também explicaria o porquê ele queria a pedra de Overblood de Leona, pois ele poderia usar ela também para alimentar o Phantom em um nível menor. E o seu receio com autoridades no campo viria dele ter medo de ser pego pela Styx e nunca mais ser solto, já que ele seria um caso super raro. Então ele tenta por si mesmo investigar como fugir dessa situação. Essa teoria cobre alguns dos buracos da teoria anterior e também explica o porquê o Phantom do Crowley não aparece. O monstro está dentro do diretor. Eu realmente achei essa teoria bem legal, ainda que ela possa ter alguns furinhos, ela se explica bem e também poderia explicar de onde surgiu tanta sabedoria do Crowley com relação aos Overbloods. E seguindo esse caminho, o diretor poderia até estar dando um jeito de causar os Overbloods nos alunos para investigar melhor o próprio Overblood por conta própria. Essa é minha teoria favorita, por isso deixei ela pro final. Post que usarei como base será o post do usuário @pianostarin em Wonderland do Tumblr. A teoria é ligada ao fato que lutamos com Grimm Overblood lá no início do jogo. Segundo a teoria, aquele momento realmente aconteceu e Crowley usou magia para criar um looping temporal, fazendo a nossa jogatina ser a segunda ou até a 10ª vez que passamos por esses eventos. O motivo de Crowley seria porque ele quer reviver os 7 grandes, e para isso ele precisaria fazer um ritual. Segundo o usuário, haveria 2 formas de fazer o ritual. A primeira é usando as pedras de Overblood, pois elas contêm a essência do mago que teve o Overblood. Crowley precisaria de 7 alunos com personalidades parecidas com as 7 figuras que ele queria reviver, e atualmente ele tem exatamente isso. Os 6 líderes de dormitório e Jamil se parecem muito com as figuras de seus dormitórios, ainda que haja algumas diferenças. Assim, Crowley criou eventos que impulsionariam a raiva dos rapazes e ocasionaria Overbloods, como Riddle lutar com Ace por sua vaga, Leona ver que Maleus iria pro Hall da Fama, Jamil ver Kalin virar líder e mudar o dormitório inteiro e etc. Uma coisa que eu queria acrescentar que contribui para essa teoria é o fato de que todos os rapazes que tiveram Overblood não são do primeiro ano, mostrando que Crowley poderia ter aproveitado que nenhum dos mais velhos desse grupinho iam se formar para passar um ano estudando 7 e descobrindo como fazerem eles chegarem até seu limite. Assim, com as pedras de Blot de cada um, ele poderia performar o ritual e trazer os 7 grandes de volta à vida. Outro método seria Crowley literalmente sacrificar cada um dos rapazes, porém como ele não quer isso, ele está indo pela linha dos Overbloods. Logo, Crowley dá um jeito de arranjar alguém para fazer o trabalho sujo por ele, de acalmar os meninos durante os Overbloods para ele conseguir as pedras depois, e nós somos essa pessoa. Afinal, a gente literalmente pisou na escola em um acontecimento super raro, acontece 7 vezes seguidas no mesmo ano. É muito suspeito. Porém, o que Crowley não contava era que Grimm fosse comer as pedras de Blot, o que ocasiona o Overblood do próprio monstrinho, fazendo com que ele tenha que reiniciar a linha do tempo pro dia 1 desse experimento, a cerimônia de abertura. A teoria continua dizendo que no capítulo 8 nós vamos falhar mais uma vez e Crowley vai reiniciar a linha do tempo mais uma vez, nos levando para o início do jogo. E no capítulo 9, quem irá nos ajudar será Mickey, pois como ele de outra dimensão, ele lembraria dos acontecimentos e então contaria pra gente e assim nos ajudaria a prevenir todos os Overbloods dos rapazes durante os eventos do jogo, fazendo com que Crowley decida ir pelo segundo método de ressuscitar os 7 grandes e a gente tenha que batalhar com ele para salvar os meninos e também para parar essa ida e volta no tempo. É também coberto na teoria uma segunda versão desse capítulo 9, que envolve a gente indo para RSA com o Chenya, pois o Mickey não tem tanto tempo para nos contar tudo, cobrindo sobre a verdadeira face dos 7 grandes, porque em RSA eles ensinam o outro lado da história. Entre essas duas versões eu prefiro muito mais a primeira, porque ainda que a Maria vê mais de RSA, eu não acho que ele
eles iriam falar mal de uma figura histórica, visto que amplamente no mundo de Twisted Wonderland, os 7 grandes são meio que vistos como eles são em RC. O que eu li dos eventos de casa, as histórias que são baseadas nos acontecimentos dos filmes são bem distintas. Um dos exemplos que eu posso dar é do Feiticeiro das Areias, que é o Jafar. A história dele não é atrelada à da Jasmine e do Aladdin, é como se o Jafar nunca tivesse sido o vilão deles, e sim um outro cara. De qualquer forma, eu acho que essa teoria até que é bem amarradinha e seria uma coisa muito legal de ver. Essa aqui não é uma teoria, é só um detalhe que minha amiga Nath apontou anos atrás e nunca mais saiu da minha cabeça. Um dia ela chegou pra mim e disse: "Você já notou que o Crowley está sempre encarando o jogador?" Ela apontou que ainda que todos os personagens olhem pra frente, eles não estão realmente fixados na frente, que é a gente. O que dá um ar bem tranquilo e de boa. Porém, Crowley tá sempre vidrado encarando a gente como se ele soubesse que a gente tá atrás da tela. Talvez seja porque, graças à máscara, a gente não consiga ver pra onde ele tá olhando exatamente. E eu não tô dizendo que o Crowley, ele é consciente nível Mônica do Doki Doki. Porém, depois que ela me disse isso, eu nunca mais consegui dizer. Então eu resolvi compartilhar isso com vocês também, pra não sermos só nós duas. No geral, eu tô muito animada pra ver o que vai acontecer no capítulo 8 do jogo. Minhas teorias favoritas são a do Lupin e a do Crowley ser o Raverne. Uma coisa legal das teorias que eu trouxe pro vídeo de hoje é que mais de uma teoria pode coexistir, como Crowley pode ter uma fusão e está usando o Lupin pra achar uma cura pra si mesmo. Eu vou adorar saber a opinião de vocês nos comentários e também as suas teorias. Só peço para que todos sejam respeitosos com todo mundo que vier dar sua opinião, afinal só estamos teorizando e nada é concreto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi a primeira vez que eu falei das teorias no canal, então se vocês gostarem eu posso trazer outras no futuro. Não se esqueçam de se inscrever e que tal verem os vídeos da semana passada que estão supimpa. Até próximo sábado!